Oi, pessoal. Nossa primeira aula de genética, vamos falar das bases citológicas e químicas e vamos falar da estrutura do DNA, tá? Sua morfologia, o que compõe o DNA, tá bom? Então, para a gente iniciar, vamos falar o que é a genética, né? Qual é o conceito de genética? A genética é a parte da ciência que estuda os genes, a herança, a variação e a transmissão das características. Então, nós vamos estudar o que são genes, o que é a herança, né? Que é transmitida através dos genes, a variação, que é causada pelos genes, e a transmissão dessas características, ou seja, a transmissão, como se dá a transmissão dos genes, tá certo? Então, o termo, né, hereditariedade vem de herança. Então, a genética estuda a hereditariedade, que é a herança genética que recebemos de nossos antepassados, né, seja ela características físicas ou até mesmo doenças. Então, toda característica que cada indivíduo possui, ela é herdada de seus progenitores, né, de seu pai e de sua mãe. Então, a genética estuda como que ocorre essa transmissão dessa herança, tá certo? E essa transmissão de características, ela ocorre através dos genes, né? Porque os genes são responsáveis por nossas características. Então, a genética estuda esses genes e como os genes são transmitidos através da hereditariedade. Então, uma forma de observar a hereditariedade, ou seja, a herança, é através dos cruzamentos, que a gente vai ver posteriormente. Dois termos que a gente ouve muito na genética é genótipo e fenótipo. O que é genótipo? Genótipo é o conjunto de genes que cada indivíduo carrega, né? Então, genótipo de um animal ou de um indivíduo representa os genes responsáveis por uma característica em particular. Em geral, o genótipo é a carga genética herdada. Tá? Então, o genótipo é todos os genes que o indivíduo carrega, que é herdado de seus progenitores. Tá? É sua carga genética. E fenótipo, o que é fenótipo? É o valor de uma característica, ou seja, é o que nós conseguimos observar, o que nós conseguimos medir, mensurar, tá? Então, fenótipo é a exteriorização do genótipo. Só que o fenótipo, né, que é o que a gente observa, ele pode ser modificado. Tá? O genótipo não. O genótipo é o conjunto de genes herdados. O genótipo não se modifica. E fenótipo é a expressão desse genótipo, só que o fenótipo ele modifica de acordo com o ambiente, tá? Então, fenótipo é o genótipo mais o ambiente. E ele, então, é passível de mudanças de acordo com o ambiente em que o indivíduo se encontra, tá? Então, ambiente é o quê? É a combinação de todos os fatores, exceto os genéticos, que podem afetar a expressão dos genes. Então, são temperatura, do ambiente, né? São todos os fatores não genéticos. Nutrição, tá? Então, temperatura, nutrição, principalmente, né, que afetam a expressão do fenótipo. Lembrando aqui, então, que o material genético, ou seja, o DNA, está contido nas células eucariontes, ou seja, nas células que possuem um núcleo delimitado. Esse material genético encontra-se dentro desse núcleo, tá?
dentro do núcleo, e esse núcleo é separado do restante da célula por uma membrana dupla. Então, nas células eucariontes, nós temos o citoplasma e o núcleo. No núcleo está o nosso material genético. E no citoplasma encontra uma série de organelas, tá? Que a gente não vai falar aqui porque trata-se de um conteúdo que vocês já viram na biologia celular. Então, nesse núcleo está disperso o material genético. Esse material genético é o DNA. Então, o DNA, né, ele encontra-se dentro do núcleo, tá? E o que é esse DNA? O DNA são filamentos, né? Então, são vários filamentos de material genético que encontra-se dentro do núcleo. Quantos? Né? Quantos filamentos de DNA? Aí vai depender de cada espécie. Cada espécie tem uma quantidade X de material, de filamentos de DNA, tá? O homem possui 46 filamentos de DNA, que eles se compactam e se transformam no cromossomo, né? Então, o cromossomo nada mais é que o DNA compactado, tá? Então, a gente vai ver numa próxima aula como ocorre essa compactação do material genético, como que ocorre a compactação do DNA. Então, esse DNA está na forma de filamentos. Então, esses 46 filamentos de DNA encontram-se no núcleo, né? De que forma? Na forma de cromatina ou cromossomo, tá? Então, a gente vai ver a diferença. Então, nesse núcleo, né, dependendo da fase em que a célula se encontra, esse DNA vai estar na forma de cromatina ou cromossomo. E a gente pode observar no núcleo também uma região mais escura, chamada nucleolo. O que é esse nucleolo? É uma região mais onde encontra-se maior concentração, né, de material genético e do RNA, tá? E proteínas, que é o metabolismo do material genético. Então, nessa região tem maior quantidade de RNA e proteínas. Por isso que quando a gente cora, né, uma célula, a gente observa essa região mais escura, chamada nucleolo. E o restante do material genético está aqui disperso pelo núcleo. Então, nessa imagem, a gente vê a membrana nuclear, né, que é uma dupla membrana e que se prolonga aqui, né, no retículo endoplasmático rugoso, que ele vai fazer parte, né, também na hora da transcrição e tradução da informação genética. O núcleo ele foi descoberto em 1833 por Robert Brown. E ele, então, como a gente falou, ele contém o DNA. Então, ele é delimitado pelo envoltório nuclear e se comunica com o citoplasma através dos poros nucleares. Então, a membrana nuclear, ela é uma dupla membrana e ela possui poros, por onde o núcleo se comunica com o citoplasma. O núcleo, então, possui duas funções básicas: regular as reações químicas da célula inteira, né, e armazenar as informações genéticas da célula. Então, o DNA que está presente no núcleo encontra-se geralmente organizado na forma de cromatina, durante o período chamado intérfase. O que é esse período de intérfase da célula? Né? A célula ela tem dois momentos. O momento que ela está em intérfase e o momento que ela está em divisão celular, que nós vamos ver lá mais para frente as divisões celulares, que são o quê? Mitose e meiose. Então,
são dois momentos da célula, intérfase e divisão celular. Na intérfase é o período que a célula não está em divisão celular, claro, né? É o período que antecede a divisão celular, ou seja, é o período em que a célula está se preparando para se dividir, né? Seja mitose ou meiose. Então, nesse período de intérfase, ocorre o quê? A replicação desse material genético, né? Na divisão, a célula vai se dividir, ou seja, uma célula vai se transformar em duas ou em quatro, né, como ocorre na meiose. Então, antes de se dividir, né, a célula tem que o quê? Multiplicar o seu material genético, tá? Então, na intérfase, a célula está se preparando, ou seja, está replicando o material genético. Então, o material genético, durante essa fase de intérfase, encontra-se na forma de cromatina, tá? Cromatina. Então, a cromatina é o material genético, ou seja, é o DNA menos compactado. Ele não está tão compactado, ele está mais solto no nucleoplasma, tá? E durante a divisão celular, o material genético se organiza na forma de cromossomo. Então, o cromossomo só está presente na célula no momento de divisão celular. O cromossomo, então, é o DNA altamente compactado, tá? Então, o material genético se compacta e se transforma em cromossomo. Então, no momento de cromossomo, esse DNA já está o quê? Replicado, tá? Então, nós temos dois filamentos de DNA, tá? Compactados, o que dá aquele formato do cromossomo, né? Que é aquele formato de X, que é o filamento de DNA já replicado. A posição do núcleo é geralmente central, acompanhando o formato da célula, tá? Mas isso pode variar de uma célula para outra. Então, normalmente as células têm formato redondo, né? E o núcleo também acompanha, então, esse formato e normalmente encontra-se centralizado na célula. Porém, há exceções, né? Algumas células possuem um núcleo periférico, tá? As células também podem mudar o seu formato. Então, vamos ver aqui, ó. Então, normalmente as células têm formato esférico, né? Mas podem ter um formato cilíndrico, como as fibras musculares, podem ter formatos alongados, tá? E o núcleo normalmente acompanha esse formato da célula. Normalmente ele está centralizado, como nessa célula aqui, mas o núcleo também pode ser periférico, tá? Ou o núcleo pode ter um formato totalmente irregular, como nas células de defesa, né, que são os neutrófilos, que ele é chamado um núcleo segmentado, tá? Ou pode ainda existir células, né, como as hemácias, que não possuem núcleo. Tá? Então, as hemácias é uma exceção de célula em que ela não possui núcleo. Então, no sangue, quem possui núcleo são as células brancas, são as células de defesa, como os neutrófilos, linfócitos, os monócitos, basófilos, tá? Esses sim possuem núcleo. As hemácias não. Então, as hemácias são as únicas células do corpo que não possuem núcleo. O restante das células possui núcleo e esse núcleo acompanha normalmente o formato da célula, tá? Em geral, ele é centralizado, mas há exceções, como a fibra muscular, onde ele é periférico. Aqui é uma célula vegetal, né? Onde nós temos algumas diferenças. Então, a célula vegetal, ela, nessa aqui, por exemplo, ela possui um núcleo centralizado, arredondado, né? E essas células vegetais, elas normalmente são esverdeadas devido à presença de clorofila e apresentam uma parede celular, tá?
Então, a função do núcleo é informação genética, né, na forma de DNA, e controle do metabolismo celular. E a composição do núcleo é envoltório nuclear, cromatina ou cromossomo, dependendo da fase da célula, como a gente viu, cromatina, intérfase, cromossomo, divisão celular. Nucleolus, né, que é aquela parte mais escurinha que a gente vê nas células, no núcleo, que é onde concentra-se RNA e proteínas, e o nucleoplasma, né, que é onde está esse material genético, né, seria o citoplasma do núcleo, é o nucleoplasma. Então, aqui mais uma imagem, né, observando o núcleo, a sua membrana dupla, que se comunica através dos poros com o citoplasma, o nucleolo, tá? Então, nucleolo aqui, né, para deixar bem claro, pode haver na célula um ou mais nucleolos. Eles são também esféricos, compostos por cromatina, né, grande quantidade de RNA e proteínas. Por isso ele fica mais escuro quando a gente cora. A função é a formação dos ribossomos, a função desse nucleolo. Então, quanto maior o número e o tamanho, maior é a síntese proteica da célula. Ou seja, o nucleolo, ele está presente principalmente nas células de alto metabolismo, mas a sua presença exagerada na célula ou em formatos irregulares, né? Então, o formato normalmente do nucleolo é esférico, mas se ele tiver formatos irregulares, tá? Pode demonstrar uma anormalidade do tecido, né? Onde contém essas células com quantidade maior que dois ou que três nucleolos, e nucleolos com formatos irregulares pode demonstrar irregularidade, tá, dessas células. Então, indicam malignidade, normalmente indicam células tumorais, tá? Então, é um indicativo quando a gente observa células, a gente pega, né, faz uma biópsia e observa células com presença de muitos nucleolos irregulares. Indica uma tumoração e é indicativo também de malignidade, porque a célula está em atividade regular. Então, vamos falar da composição química desse DNA. Do que é composto o filamento de DNA? Então, o filamento de DNA, que é o material genético presente nas células eucariontes, né? Então, na maioria dos seres, né, é o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Então, esse DNA nada mais é que um conjunto de ácidos nucleicos. O DNA é o ácido desoxirribonucleico, mas nós também temos o que? O RNA, que é o ácido ribonucleico. Tá? Então, vamos falar depois da diferença do DNA para o RNA. O DNA produz RNA, mas existem alguns organismos, né, vírus, algumas bactérias, que possuem como material genético o RNA, só o RNA, tá? Mas na maioria dos seres vivos, o material genético encontra-se na forma de DNA. Então, esse DNA, que são os filamentos de DNA, eles são compostos por nucleotídeos, tá? Então, cada DNA é composto por nucleotídeos. E o que é esse nucleotídeo? O nucleotídeo, né, a sua composição química, cada nucleotídeo, então, a gente encontra
4 estruturas, que é a pentose, né, que é uma molécula de açúcar com 5 carbonos, e aderido a essa pentose, que é uma molécula grande, nós encontramos os outros 3 elementos, né, que é a base nitrogenada, que está ligada ao carbono 1 da pentose, um grupamento fosfato, que está ligado ao carbono 5 da pentose, e um grupamento hidroxila, que está no carbono 3 da pentose. Então, a pentose é a molécula maior e aderido a ela está a base nitrogenada, o grupamento fosfato e a pentose. Então, tudo isso compõe um nucleotídeo. E vários nucleotídeos formam o DNA. Então, aqui as pentoses, né? Então, aí já vamos falando um pouco da diferença entre o DNA e o RNA. Então, o DNA e o RNA se diferencia, isso é uma das diferenças, a sua pentose. No DNA, nós temos a desoxirribose. Nós temos a desoxirribose, que é uma pentose onde nós temos apenas uma hidroxila no carbono 3. Então, na pentose do DNA, que é a desoxirribose, nós temos uma hidroxila no carbono 3, como observado aqui. Na ribose, que é o que vai formar o RNA, a pentose da ribose, nós temos uma hidroxila no carbono 3 e uma hidroxila no carbono 2. Então, essa é a diferença, né? Na DNA é a desoxirribose, que tem apenas uma hidroxila no carbono 3, e o RNA, o que forma o RNA é a ribose, que tem uma hidroxila no carbono 3 e uma no carbono 2. Aí vamos falar das bases nitrogenadas, que é formada também por carbonos, né? Formando os anéis aromáticos. No caso das bases nitrogenadas chamadas púricas, nós temos 2 anéis aromáticos, e as bases pirimidínicas, nós temos apenas um anel aromático. Então, as bases púricas são adenina e guanina. Tá? Adenina e guanina possuem 2 anéis aromáticos, por isso são chamadas bases púricas. E timina, uracila e citosina são as chamadas bases pirimidínicas, e elas possuem apenas um anel aromático na sua composição. Aqui nós também temos uma diferença entre DNA e RNA. O DNA possui as bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina e timina. Então, o DNA não possui a base nitrogenada, o quê? Uracila. Tá? Então, a uracila não está presente no DNA, tá? Só está presente no RNA. No lugar de quem? No lugar da citosina. Então, no RNA, nós vamos ter adenina, guanina, timina e uracila. No DNA, adenina, guanina, timina e citosina. Tá? Então, essa é uma diferença. DNA tem citosina e RNA tem uracila. Então, aqui nós temos a imagem, né, de um nucleotídeo. Então, um nucleotídeo é formado pela pentose, que no caso do DNA é a desoxirribose. No seu carbono 1 encontra-se uma base nitrogenada, que no DNA pode ser uma timina, uma citosina, uma guanina
ou uma guanina. E tem uma hidroxila no carbono 2 e um grupamento fosfato no carbono 5, tá? Então, essas 4 estruturas juntas formam um nucleotídeo. E os nucleotídeos, né, cada nucleotídeo se une através de ligações fosfodiéster. Então, esse carbono 5 se liga, que tem o fosfato, se liga ao carbono 3 de outro nucleotídeo através de uma ligação fosfodiéster, chamada ligação fosfodiéster, tá? Então, os nucleotídeos se unem formando um filamento através da ligação fosfodiéster, carbono 5 com carbono 3, tá? Então, o DNA é uma molécula formada por 2 fitas de nucleotídeos, né? Isso também é uma diferença para o RNA, que é uma fita simples, apenas um filamento de nucleotídeos. O DNA, então, tem 2 filamentos. E esses 2 filamentos de nucleotídeos, né? Eles se unem. Se unem como? Através de duas regras, né? Que é a complementaridade de bases, ou seja, eles se unem através das bases nitrogenadas, tá? Então, eles se unem através das bases nitrogenadas. E essas bases nitrogenadas, elas são complementares. Então, a ligação não é aleatória. Então, nós sabemos já, né, que a adenina só se liga com a timina e a guanina com a citosina, tá? Então, essas bases nitrogenadas que estão aqui no carbono 1, elas se ligam uma de um filamento com outro filamento, né, através de pontes de hidrogênio, tá? Então, as pontes de hidrogênio ligam as bases nitrogenadas. A adenina se liga com timina através de 2 pontes de hidrogênio e guanina se liga com citosina por 3 pontes de hidrogênio, tá? A quantidade de pontes de hidrogênio confere maior resistência à ligação, né? Então, 3 pontes de hidrogênio é mais resistente, claro, que 2 pontes de hidrogênio, tá? Então, regiões com maior quantidade de guanina e citosina, elas são regiões mais resistentes do DNA, então, mais difícil de abrir, né, de romper essa ligação. Então, as fitas de DNA se unem, as fitas de nucleotídeos se unem através das bases nitrogenadas, respeitando a complementariedade, que é adenina com timina, guanina com citosina. Outra regra para a ligação dos filamentos de nucleotídeos, né, para formar o DNA, é a polaridade oposta, né? Então, as bases nitrogenadas estão centralizadas, tá? Então, como as bases nitrogenadas se ligam e elas estão na região central do filamento, existe a necessidade de polaridade oposta, né? Então, os nucleotídeos adjacentes estão ligados por uma ligação fosfodiéster, já falei. E o antiparalelismo é necessário para que as 2 fitas se associem, formando a estrutura helicoidal, né? Então, essa polaridade oposta significa o quê? Como as bases nitrogenadas estão na região central do DNA, do filamento, é necessário que um filamento de nucleotídeos esteja em uma posição e a outra esteja na posição contrária para que a base nitrogenada fique aqui na região central. Então, se nós temos um filamento de DNA, né, onde
a posição dela é 5' 3', ou seja, aqui a extremidade do carbono livre é o carbono 5. Nós temos aqui o grupamento fosfato, né? Então, aqui, ó, nessa extremidade, nós temos o carbono 5 livre. E aqui nós temos, na outra extremidade, o carbono 3 livre. Então, aí a gente fala que o filamento está no sentido 5', 3'. O outro filamento, para que haja esse encaixe aqui das bases nitrogenadas, precisa estar em polaridade oposta, ou seja, 3', 5', tá? Então, a polaridade oposta é necessária para que as bases nitrogenadas se encontrem e haja essa helicoidização do filamento, né? Então, o DNA, como a gente conhece ele hoje, né, tem esse formato helicoidal devido a essa polaridade oposta dos filamentos. O DNA, então, é essa dupla fita, né, de nucleotídeos, tá? E esses nucleotídeos, então, são expressos pelas letras A, T, C e G. Adenina, timina, guanina, citosina, que se ligam, né, através da complementaridade de bases. Então, nós podemos expressar, né, representar o DNA pela sua sequência de bases nitrogenadas, tá? Então, e basta representar apenas por uma de seus filamentos. Porque se nós temos uma sequência de bases nitrogenadas, nós sabemos qual é o seu complementar, né? Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, AAACCG, nós sabemos que o filamento complementar a ele é TTTGGC, né? Então, tendo representado apenas um filamento, nós sabemos qual é o outro. Então, não é necessário representar pelos dois filamentos. Então, a sequência de letras, né, de um fragmento do DNA é chamado, então, gene. Então, o DNA, que é o filamento inteiro, é uma sequência enorme de bases nitrogenadas. Se a gente pegar um fragmento do DNA, ou seja, um pedaço do DNA, né, que também é representado pelas bases nitrogenadas, pelas letras, esse fragmento do DNA é o gene. Nem todo fragmento de DNA representa um gene, tá? Então, nós temos regiões do DNA que não são genes, que não codificam uma informação. Então, nós temos regiões específicas do DNA, né, que são os genes. Mas os genes estão dentro do DNA. É um fragmento, é um pedaço do DNA, tá certo? Então, podemos dizer que os genes são um conjunto de bases unidas entre si com informação para uma característica determinada. Então, cada gene é responsável por uma determinada característica, tá? Então, a gente pode dizer ainda, né, que os cromossomos, que é um filamento do DNA altamente compactado, é o quê? Um conjunto de genes, tá? E todos os cromossomos juntos nós chamamos de genoma, tá? Os genes determinam, então, as características hereditárias de cada célula ou organismo, tá? Então, são os genes que são transmitidos de uma geração para outra, de pais para filhos. Então, eles são características herdáveis, características hereditárias. São aquelas que são transmitidas, tá? Então, né, esses genes, que são fragmentos do DNA, estão dentro do núcleo da célula
E durante a intérfase nós temos a cromatina, que é esse material genético mais solto, menos compactado. Essa cromatina, né, está unida a algumas proteínas, tá? E essas proteínas vão auxiliar na compactação dessa cromatina para formar o cromossomo. Tá? Então, isso vai ser para a próxima aula, onde nós vamos falar da compactação da cromatina para a cromatina se transformar em cromossomo. Como que a cromatina se transforma em cromossomo, tá certo? Então, a gente estuda essa parte aí da composição química do material genético, do DNA, tá? E no próximo vídeo eu vou deixar para vocês a parte de compactação da cromatina, do DNA, tá certo? Então, até lá.